podcast Alô Laranjeiras tem a honra e a satisfação de receber hoje o Fábio Pinto, síndico de um condomínio da Rua H. Coutinho. Fábio, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo disponível aqui para nós. E a sua presença aqui é muito importante pelo fato de ser síndico, ter uma responsabilidade grande, né, com um grande número de famílias, e a sua experiência também, que eu queria que você depois contasse um pouquinho para a gente, né, seu trabalho no seu dia a dia, né, com as responsabilidades que um síndico tem. Outros síndicos com certeza serão convidados para conversar com a gente, mas cada um tem uma particularidade, tem uma expertise, né? Então a gente vai procurar fazer esse mix entre os síndicos para justamente passar essa experiência para os síndicos, não só de Laranjeiras, como de outros bairros também. Fábio, mais uma vez, obrigado. Como é que você foi eleito síndico? Como é que você entrou nessa vida de síndico? Conta pra gente um pouco. Entrei por descuido. Por imprudência. Não, o ideal seria não entrar. Mas já que eu estou lá na briga, vamos lá. Quer dizer, e mais também porque naquela época o condomínio vivia no vermelho. Uhum. E isso me incomodava profundamente. Todo ano participar da Assembleia e via que nós estávamos devedores de importâncias razoáveis à administradora, que nos financiava de todas as formas. Então eu comecei primeiro a detectar o que provocava o vermelho. Uhum. Obviamente que numa Assembleia em que os moradores procuram puxar a brasa para a sua sardinha, o objetivo principal é pagar o mínimo possível. Sim, sim. Ninguém se preocupa com as contas projetadas que o condomínio vai ter mês a mês. Não tem problema não, pode desligar. Entendeu? Que possa vir a aumentar a despesa. Pois bem, então o que eu fiz? Eu identifiquei duas grandes despesas que precisavam ser trabalhadas. A primeira delas é a folha de pagamento, que na época se pagava hora extra demais, e os funcionários não tinham nenhum tipo de controle de presença, horário, e trabalhar em feriado ou não, manusear lixo ou não. Quer dizer, havia uma despesa, um desperdício de dinheiro na folha de pagamento. O segundo, que era... São os famosos ralos, né, da administração. O segundo era a conta de energia. Sim. Era muito alta e, obviamente, estava acima do que se poderia tolerar num prédio de 8 andares em áreas comuns. A terceira era o consumo de água. Era muito grande. Então, eu comecei a ver o que a gente podia diminuir. A água é uma das maiores contas de um condomínio, é a conta de água, não é isso? Bem maior. Que a gente vai entrar nesse assunto que é muito sério, mas vamos deixar a expectativa. Na ordem de grandeza no condomínio, primeiro é folha de pagamento, segundo água, terceiro luz, energia, porque é elevadores e bombas d'água. Sim. Então comecei a trabalhar os funcionários, cheguei a uma conclusão que o melhor, em vez de ficar pagando hora extra, era ter 5 funcionários para resolver problema com férias. Porque tem condomínio que está pensando hoje em dia em enxugar o número de funcionários, mas você manteve o número, não é isso? Eu aumentei. Aumentei o número. Você tá meio que na contramão do pensamento dominante em muitos síndicos. Qual é a fórmula para isso? Quer dizer, eles podem trabalhar com empresas particulares, terceirizadas, que vão fornecer uma mão de obra para a eventualidade que eles tenham. Eu ainda preferi botar na ponta do lápis, trabalhar pela base, mandei na época os mais antigos que tinham um salário maior embora, recontratei novos. E aí comecei dentro do piso salarial da área e todos eles trabalhando sem hora extra nem repouso. Você conseguiu fazer uma montagem de escalas de tal forma onde não se paga hora extra, mas ao mesmo tempo se aumenta o número de vagas de trabalho, que isso é importante também, não é isso? São várias famílias, mas, né, e melhorou as contas do condomínio. Quer dizer, você conseguiu fazer essa engenharia financeira. Em 2 anos de síndico, eu zerei a posição do condomínio em relação à administradora. E hoje, mais 4 anos depois, a gente tem um saldo de caixa razoável sem precisar ficar pedindo dinheiro a ninguém para certas obras de médio porte. Você quantos anos você está como síndico lá do condomínio? Estou no 6º período agora. 6º ano como... Fui reeleito agora em março, pelo 6º Parabéns pela reeleição. Não sei. Até agora ainda estou vendo se eu mereço parabéns ou não. E o síndico, assim, essa relação... Porque eu costumo dizer que o verdadeiro líder, o grande líder dentro dos bairros,
são os síndicos, que às vezes muitos deles não se encaram como líderes, mas são os líderes, né? Por conta, até porque são eleitos pelos seus condôminos, enfim. Ou então, às vezes, até mesmo é um síndico contratado, profissional. Mas, de qualquer maneira, exerce uma liderança, né? E, ao mesmo tempo, tem esse convívio com os moradores, né? O síndico, ao mesmo tempo, ele é um pouco psicólogo, advogado, assistente social, enfim, é um pouco de cada coisa, né? E essa relação, e tem às vezes, eu falo assistente social porque tem muitos moradores, às vezes, que moram sozinhos, sim, doentes, sim, e não tem, o parente não ajuda, não, ou então não aparece. A salvaguarda desse morador é o porteiro e o síndico, não é isso? Exato. Acontece isso com você também? Já aconteceu? Eu já tive casos de moradores falecerem no apartamento. E a gente só descobriu 2 dias depois, porque deu falta dele, não ter parente nenhum próximo, e a gente tem que cuidar de tudo, inclusive do enterro. Eu tenho, dentro desse condomínio, 3 senhoras de idade que são sozinhas. Têm mais de 80 anos e vivem sozinhas. Sim, então, sim, elas são a minha preocupação diária. Sim, primeiro, acordou, você viu se a fulana saiu de casa, se não saiu, tem luz acesa, está apagada, para ver se elas estão bem, né? Claro. E tem alguns apartamentos que não ficam, a chave fica comigo, porque numa emergência eu posso ter que entrar. 2 unidades deixam a chave comigo, porque tem pessoa de idade, parente deixam. E assim a gente vai tocando, quer dizer, então realmente é isso. Agora mesmo estou vendo uma condômina agora ligar para mim aqui, que eu tenho certeza que vai reclamar alguma coisa. Provavelmente barulho de obra. Você tocou num ponto importante também, nessa questão da chave, do parente e tal. É importante os porteiros também e o próprio síndico ter o contato telefônico de filhos ou de parentes das pessoas mais idosas. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes você precisa de alguma coisa, aí vai recorrer aqui, vai avisar quem, vai fazer o quê. Exatamente. Então é importante que não só os porteiros, os síndicos sejam proativos nisso, mas que os parentes também se preocupem em deixar seus contatos telefônicos com a administração do prédio, né? Nem todos são permeáveis a esse tipo de coisa. Sim, com certeza, com certeza. Ela tem um sobrinho vivo, ele não me dá a chave de forma alguma. Mas eu, de qualquer maneira, fico de olho, porque ela já aconteceu dela esquecer panela no fogo, pela idade que está, e aí pegar fogo no que ela estava cozinhando, e a gente tem que quase chamar bombeiro. E às vezes, no caso de uma fatalidade assim, sempre também tem que tomar, o síndico, imagino eu, tem que tomar muito cuidado também com aqueles que chegam, não, eu sou o parente, vim buscar aqui, tem a chave, vou entrar no apartamento, aí começa a revirar as coisas. Até nisso o síndico é um pouco de investigador policial também, além de todas as outras funções. E com os moradores de modo geral, o Fábio, você acaba que, nessa função que eu também coloquei, talvez como psicólogo, muitas vezes brigas de casais, brigas de familiares, dificuldade de relacionamento entre vizinhos, o síndico também entra nessa toada e tenta fazer um meio de campo, né? Esse problema realmente lá no meu prédio eu não tenho, ainda não tive. Eu tenho uma unidade específica de um casal de idosos, eles têm 83 anos, ela e ele 87, e tem uma filha que é viciada em drogas. Ela deve ter seus 40, 50 anos. E essa mulher, eu sou obrigado a monitorá-la, porque ela tenta sempre invadir o apartamento dos pais para pegar dinheiro, pegar alguma coisa que ela possa vender. Eu já consegui, como síndico, prestar queixa na delegacia do idoso, tem uma medida protetiva que a impede de chegar, mas vira e mexe, ela chega de madrugada ou drogada ou com algum companheiro, alguma pessoa com ela que tenta entrar no apartamento para falar com os pais. Aí eu sou obrigado a descer e chamar a polícia e dizer que ela não vai entrar. Eu fico de frente, quer dizer, o casal tem medo da filha. Entendi. Você é meio que um anjo da guarda, inclusive, isso, exatamente. Então, quer dizer, você vê como é que é complexo ser um síndico atuante, né? Um síndico Esse foi um caso bem nevrálgico. Porque ela viveu com os pais 1 ano e meio, agredia a mãe constantemente, e eu para pegar dinheiro para consumir drogas, e eu só fui tomar conhecimento disso numa noite em que ela passou do limite, bateu demais, e uma pessoa do vizinho me avisou que ela tinha escutado o barulho de uma pessoa caindo no chão. 2 e pouco da manhã. Aí eu entrei no apartamento, bati na porta, forcei a barra e vi a mãe machucada no chão. Aí levei-a para o Hospital Silvestre, de madrugada, e dali fui no dia seguinte para a delegacia do idoso para
Correto. E agora, você também tem uma participação muito grande e efetiva e eficaz junto ao famoso Sindigago. Diz pra gente, fala um pouquinho pra gente o que é o Sindigago, até porque o que você vai explicar, eu só quero antecipando um pouco, é uma experiência exitosa, que eu acho que até pode servir como exemplo para outras áreas, outras ruas, não só do bairro, mas de todos os bairros, enfim, da cidade como um todo, né? Diz pra gente primeiro o que é o Sindigago, depois a gente aprofunda um pouquinho mais. O Sindigago é uma associação de síndicos da Gago Coutinho, que foi criada em função de uma necessidade imediata que aconteceu em 2017. Que era a falta de água constante, a falta de abastecimento de água do lado ímpar da rua Gago Coutinho, por conta da SEDAI. Não abastecia com regularidade. Então, a primeira coisa que nos chamou a atenção foi o seguinte: por que o lado par da rua tem água e o lado ímpar não tem? E esse lado ímpar se estendia até a Rua Marquesa de Santos, o final da Marquesa de Santos. Que é transversal. Para quem não conhece, a Marquesa de Santos é ela transversal é perpendicular. É perpendicular. Ela nasce na Gago Coutinho e termina numa pedreira. Ela é uma rua sem saída. Pois bem, aí nasceu, um síndico conversa com o outro, pergunta se o prédio tem esse problema, se não tem, e aí fomos vendo que nós tínhamos outras coisas a serem feitas na Gago Coutinho, que não só corrigir falta de abastecimento de água, assim como poda de árvore, iluminação pública, conserto de calçada. E aí resolvemos fazer o seguinte: nós 4 síndicos passamos a nos sentar mensalmente para fazer uma avaliação do que a gente achava na rua, de ruim, de bom. E assim nasceu o Sindigago. Hoje nós somos, no grupo de síndicos no Zap, 17. Constantes. Troca experiência, troca experiência. Quando a gente comenta logo de imediato, falta de luz, quando cai fase, para ver se está acontecendo a mesma coisa nos outros, e com questão de segurança também. Sim, claro. Vocês tiveram até uma vitória muito interessante, coisa de 2 anos atrás, que foi em relação a uma casa que foi comprada pelo hospital, né, que fica na Rua das Laranjeiras, né? O hospital da Rede Casa. E eles eles compraram uma casa na Rua Gago Coutinho para abrir uma passagem pelos fundos para retirar corpos do necrotério deles. E aí começaram com lixo hospitalar e coisa e tal, e a coisa foi criando um transtorno para os moradores com certeza. Próximo ali ao fundo da casa, que com barulho de caminhão retirando lixo 3 horas da manhã, 2h30, batendo, caçando, barulho de sirene, chegando com a ambulância de noite, e nós aos poucos conseguimos, em contato com a direção do hospital, resolver todos esses problemas. Mas vocês também tiveram que colocar um advogado no circuito, alguma coisa assim? Para acompanhar, só para ver o contrato deles, se estava de acordo, se a casa tinha sido... Se a prefeitura tinha autorizado isso, tinha licença, né? Se poderia se prestar esse tipo de coisa ali naquele trecho da Rua Gago Coutinho. E hoje a coisa está resolvida graças à ação do Sindigago. Claro. E hoje nós participamos daquela comissão de segurança. Sim, Conselho Você Comunitário também de participa todo Segurança. dia. Claro. Ali nós vamos resolver os interesses da Gago Coutinho. Agora, outra questão ali da Gago Coutinho também é o Mercado São José, né? Sim. Que está fechado depois de uma série de anos e anos de mau uso, enfim. Ele foi fechado e está um imbróglio agora porque continua ainda sob propriedade do governo federal, mas o Estado já se colocou à disposição para receber o patrimônio, para se dar um encaminhamento ao patrimônio, né? Foi aprovada agora há pouco tempo uma lei que prevê já um mercado de economia solidária, orgânica, enfim. Mas, de qualquer maneira, é um patrimônio que está ali fechado e também causou muito problema para os moradores ao longo dos anos, né? Exato. Principalmente de quê? De barulho? Meu prédio não é limítrofe com o mercadinho, quer dizer, eu sofria menos do que outros. Eu tenho os fundos do meu prédio dá para o mercadinho. Então, um problema maior era o barulho, até altas horas da noite. Falatório alto, algazarra, música, né? O ambiente não tinha não tem até nenhum tipo de acústica. E segundo, a frequência. Quer dizer, o pessoal, depois da meia-noite, começava a se embriagar, e aí começavam brigas, garrafas quebradas. Quer dizer, aquilo ali era um transtorno no primeiro momento. Depois de fechado, então, piorou mais ainda, porque agora virou o local de vetores indesejáveis. Barata, rato,
mato, mosquito, quer dizer, então hoje... Mas, de qualquer maneira, os moradores, de modo geral, eles não são contra o mercadinho e nem a existência dele. Apenas são favoráveis a que haja um tratamento acústico, Sim. que haja uma manutenção, que haja uma frequência respeitosa com os moradores do entorno. Quer dizer, que seja um ambiente saudável, até porque os próprios moradores, de modo geral, gostam, frequentam ou frequentariam, no caso de famílias, inclusive, ali o mercadinho, desde que houvesse ali realmente e haja boas instalações, instalações seguras também, né? A destinação também é um pouco modificada, porque no final dele, até fecharem ali, estava funcionando somente com bar, só bares. E a gente, desvirtuando o que no início era atividades culturais também, né? Cultural, então o interesse nosso seria que voltasse esse tipo de utilização. Artesanato, estimular os moradores no entorno de participarem de feiras orgânicas, coisas que não obrigatoriamente levassem a ter bares. É óbvio que o bar é importante, quer dizer, o restaurante, nem o bar. O restaurante é fundamental, seria interessantíssimo ter um restaurante natural, coisa e tal. E também estimular peças teatrais infantis, que tivesse algum tipo de coisa que as crianças do nosso bairro pudessem aproveitar. Até porque é perto do Parque Guine, quer dizer, você fazer um complexo cultural infantil, né? Exatamente. Parque Guine, com o Mercado São José, aos domingos, por exemplo. Essa seria uma coisa muito... ali seria fundamental. Fundamental, fantástico isso. E nós temos... Aí a criança pode brincar num domingo de manhã, começar a brincar no Parque Guine, ver depois uma peça de teatro no Mercado São José. O papai e a mamãe almoçam ali dentro. Perfeito. E depois já uma sorveteria natural. Fica uma coisa muito... Fica muito uma coisa legal, coisinha. Tem um pessoal que trabalha com roupas, montar umas roupas bonitinhas para a criança. Tem todo um contexto que pode ser utilizado ali. E até servir de atração turística, né? Sim, sem dúvida. Movimentar a economia, né, da cidade. Exato. E, enfim, é uma coisa tirar muito um pouco daquelas feiras que ficam lá no Largo do Machado, trazer para dentro do espaço. Atividades sazonais, né? Durante uma época, depois vem um outro tipo de feira, depois vem outro tipo de atividade, respeitando o silêncio, com o tratamento acústico, claro, né? Com essas questões todas. Que é a questão da água. Você comentou agora há pouco que o que uniu no primeiro momento os síndicos no Sindigago foi justamente a questão da água, né? Um lado recebia água, outro lado não recebia e por aí vai. E nisso a gente tinha aqui no Rio de Janeiro a SEDAI como era uma estatal, que era a concessionária, né, pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Uma parte da cidade do Rio de Janeiro foi privatizada, né, mas o grosso da cidade... Eu estou falando, vamos nos fixar na cidade, porque... Né, senão, se eu começar a trabalhar também com a questão do Estado, a gente fica meio, né, perdido. Mas da questão da cidade. A SEDAI, ela... Parte da operação dela passou agora para uma empresa privada, Águas do Rio. Quer dizer, a distribuição de água na Zona Sul, Centro e, se eu não me engano, parte da Zona Norte, e a coleta e o tratamento de esgoto ficou com essa empresa Águas do Rio, que é sucessora da SEDAI. Sim. Mas houve problemas da SEDAI que você tem que lidar até hoje com esses problemas todos. E, inclusive, seria importante vocês dizer para a gente o que está acontecendo, o que aconteceu, até para servir de exemplo e de uma certa, digamos assim, uma luz para os outros síndicos, né, do que pode, o que está acontecendo em termos financeiros, inclusive, em prejuízo dos condomínios. Então, conta para a gente como é que começou isso e como é que está a situação. O que é essa confusão? O início da coisa toda se deu em 2016, quando nós passamos um Natal, dia 25 de dezembro, sem água no prédio. E aí o síndico teve que arranjar um caminhão-pipa naquele dia que custou uma fortuna, claro, para resolver o problema. Dali em diante nós resolvemos, então, provocar judicialmente a SEDAI, ainda naquela época a SEDAI, para que regularizasse esse fornecimento. E isso foi uma ação desgastante, trabalhosa, que resultou numa sentença judicial que obrigou até a passagem para Águas do Rio, a SEDAI, a fornecer para o nosso condomínio um mínimo diário de 12 mil litros de água. Então, eles tinham que comprovar diariamente a colocação de água no prédio. Como é que eles conseguiam fazer isso? Através do hidrômetro e através de entrega de caminhão-pipa
quando eu acionava a SEDAI por falta de abastecimento. Parava de entrar água, eu entrava no site da SEDAI e reclamava o caminhão. Não sendo atendido, eu comprava um caminhão-pipa e esse caminhão era judicialmente determinado um valor de 7 vezes maior do que eu comprava o caminhão pronto na rua, no mercado. Até uma forma de sancionar a SEDAI para que ela mantivesse a entrega regular da água. Né? Exato. Então, isso até a passagem para Águas do Rio resultou no seguinte resultado eficaz, a eficácia da coisa. Todo dia, por volta entre 5 e 5h30 da manhã, uma equipe da SEDAI passava no meu prédio, paravam um carro, iam na minha cisterna, levantava a tampa para ver como é que estava o nível de água. Se eu tivesse abaixo da metade, eles mesmos mandavam um caminhão entregar. Um caminhão de 10 mil litros de água para resolver o problema imediatamente. E com isso, todos os outros prédios que estavam na minha linha, no meu ramal de abastecimento, que termina esse ramal lá na Rua Marquesa de Santos, se beneficiaram. Eles passaram a ter um fornecimento um pouco melhor. Ou despiorado. Não está resolvido. Nós ainda não temos a água da SEDAI todos os dias, a toda hora. Entendi. Há interrupções unilaterais, o prédio não é comunicado, não aparece dentro do site da Águas do Rio ou da SEDAI o motivo da interrupção, se eles estão com algum problema técnico ou lá o que seja. Simplesmente é uma manobra que eles chamam de água, em que eles, por volta das 14 horas, suspendem o fornecimento e só retornam por volta de 1h, 1h30 da manhã. Bom, o que isso provoca? 2 problemas, né? Primeiro, a conta do condomínio. Quando a água acaba, ela para, ela cria uma bolha de ar dentro da canalização da rua. Quando a água começa a retornar, o hidrômetro enlouquece, ele roda numa velocidade ar ao invés de água, absurdamente. Então isso faz com que as contas dos condomínios saltem absurdamente. Por quê? Porque o prédio está na mão, normalmente, do porteiro, Sim. que não está se preocupando se a água está entrando ou não está entrando. Né? Isso devia ser uma atribuição delegada pelo síndico, para que os porteiros, o porteiro-chefe, o nome que queira dar, naquele horário tenha que ficar atento à entrada de água na cisterna para interromper o fornecimento de ar. Basta que parou de cair água, fecha o registro principal do prédio e aguarde o retorno da água para abrir novamente. Com isso, já vai dar uma economia na conta na ordem aí dos 20% a 25%. O desperdício de água. Né? Então, essa ação provocou esse tipo de coisa. E nós, então, passamos a ter, a partir de 2020, uma melhor regularidade de água. Não está resolvendo ainda, como eu disse, mas está bem melhor do que era antes. Então, esse problema, isso provocou uma nova ação, agora no caso do nosso condomínio com a SEDAI. O que é? A Águas do Rio herdou da SEDAI uma forma de cobrança que eles dão o nome de economias. Sim. Ou seja, o que é uma economia para eles? Economia é uma unidade do nosso condomínio, um apartamento. Né? Tanto faz ser de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, eles chamam de economia. Então, um prédio com 10 apartamentos são 10 economias. 10 economias, mais uma da área comum do prédio. Eles sempre cobram uma a mais. Então, no caso do meu prédio, nós somos 26 economias. São 25 apartamentos com a cobertura, mais uma economia de área comum. Essa nomenclatura, economia, ela tem uma atribuição que nós não conseguimos até hoje descobrir. Ela provoca uma valoração em dinheiro que, multiplicada pelo número de economias, dá na conta do condomínio um valor atribuído pela SEDAI para que você tenha sido obrigado a gastar. Ou seja, não adianta economizar água. Se você economizar água, paga pelo número de economias. Talvez isso não fique muito claro para quem vai nos escutar, mas é mais ou menos o seguinte. Parabéns, você economizou água, eu vou te cobrar por ela X reais. Mas eu só gastei isso. Mas você tinha o direito de gastar
tanto de água. Não gastou porque não quis. Que coisa. Vai pagar por ela. Quer dizer, você economiza, faz uma campanha interna com os moradores, controle suas descargas, não deixe as águas, a bica pingando, não lave, lavagem de carro na garagem, lavagem de carro. Tudo isso você recebe como prêmio de consolação, um tapa na cabeça e uma cobrança indevida. Bom, então, como é que um síndico vai saber se o prédio dele está sendo roubado ou não? O termo é chulo, mas é a realidade, é roubo. Não tem outro termo para ser colocado. Na conta de água, tem uma coluna em que diz assim, na leitura, no campo da leitura, o medido, o lido realmente, que é o que o hidrômetro marcou, e o do lado, o faturado. Sim. Se essa conta, se o faturado for maior do que o medido, em litros, em metros cúbicos de água, é o total do que você foi roubado. Que o condômino pagou sem receber. Quer dizer, aquilo que é medido é uma coisa e o que é faturado é outra coisa. Quer dizer, se você economizou, fez o que você fez, o medido pode estar bem aqui abaixo, mas o faturado vai se manter aquele valor. Vai ser dentro da tabela uma que cobrança eles têm, mínima, de um valor mínimo, né? Em cima da tabela por unidade de consumo, que eu prefiro chamar, unidade de consumo, ou economias, como eles usam. Então, quem não estiver ouvindo pode imaginar, será que o meu prédio está nessa situação? Quer dizer, primeiro, vocês precisam pegar as contas de água. Saber ler a conta de água. Olhar nesses campos que eu falei, que é onde está a palavra medição, qual foi o consumo real no hidrômetro e o consumo faturado. Segundo é o seguinte, se o seu prédio estiver gastando mais do que o que eles estão roubando, que o consumo o consumo médio cobrado por unidade de consumo, você realmente está tendo um problema de desperdício de água. Então, aí, quer dizer, nós síndicos é que temos que entrar na história. Claro. Primeiro é descobrir onde estão perdendo água. Então, são descargas que ficam disparadas, com pequenos vazamentos ou grandes vazamentos. O morador não está se preocupando com isso. O que está preocupando é que a água é dividida por todo mundo. Então, a preocupação menor que o morador tem dentro do prédio é olhar a goteira, se está com uma descarga vazando lentamente. E esse volume de água desperdiçado é brutal, é muito alto. E foi assim que nós nos tornamos credores da SEDAI. Quer dizer, a primeira medida como síndico foi eu começar a verificar durante algumas madrugadas, eu descia e tirava a tampa da caixa de passagem para verificar se estava descendo água constante e limpa, sem nenhum tipo de resíduo. Que aí caracterizaria que tem algum vazamento em algum apartamento, enfim. Em alguma coluna de água. Entendi. Né? Porque normalmente cada coluna tem 3 entradas de água. Água quente, água fria, descarga de banho de empregado, etc. Então, lá em cima, os síndicos que estiverem me ouvindo vão entender. No barrilete, ele vai saber quantas colunas de água tem cada unidade, cada final de prédio. Mas é bom caracterizar, falar isso, Fábio, porque às vezes tem síndicos recém-eleitos, pessoas que nunca foram síndicos, então acaba que tem uns que são mais antigos, como você, que tem experiência, mas tem outros que são mais novos. Então, às vezes, até essa explicação bem, né, sem dúvida, detalhada é importante. Então, o caminho inverso é esse aí. Você começar a olhar se o seu consumo estiver acima do que a SEDAI está te cobrando, está te cobrando pelo medido, está acima da média deles, você está com desperdício de água. Então, tem que começar a verificar isso. Não é simpático, porque o síndico vai ter que começar a fazer vistorias por unidade. Muita gente resiste a isso. Quando você pede para entrar no apartamento com um profissional para olhar as instalações, a pessoa diz que na casa dele não tem vazamento. Foi tudo trocado, tudo plástico. Tudo novo aqui, eu fiz obra agora. Porque às vezes até uma obra nova realmente às vezes pode dar problema. Dá problema. Então, ela é complicada. E aí, como é que funciona isso? Como é que a gente pode auxiliar a que as pessoas comecem a permitir a nossa fiscalização, a verificação por unidade? Nós vamos até o barrilete e começamos a descobrir qual a coluna d'água que está vazando direto. Como é que você faz isso? Depois das 10 da noite, entra lá debaixo da caixa d'água e começa a fechar uma por uma as colunas de água do prédio. Fecha e você vai ter uma pessoa lá embaixo na caixa de passagem olhando com
Olha, tinha com celular, né? De celular, liga para você, olha, está parando, não está parando. Se Entendi. não está parando, você abre novamente, fecha uma outra, até você chegar na coluna que está vazando. Quando descobrir a coluna que está vazando, mantenha a coluna fechada e deixa todo mundo reclamar. Quando eles reclamarem, você vai dizer para o morador da coluna, dizendo assim, olha, tem alguma unidade na sua coluna, o final 1, o final 2, 3 ou 4, que está com vazamento de água. Eu preciso entrar em todos os apartamentos para descobrir qual é. Se vocês reclamarem e me ajudarem, eu vou poder levar um profissional para descobrir onde é que está vazando. E aí, com o tempo, o síndico vai pegando as manhas. Quando ele vê um vazamento de água, já sabe a coluna que está indo. Acho que normalmente é banheiro de empregada, descarga de banheiro de empregada, descarga de banheiro social. Então, ser síndico é fazer um papel, às vezes, mesmo realmente de não digo uma pessoa chata, não é isso, mas de uma pessoa exigente e às vezes até mal interpretada por conta até da obrigação que o síndico tem de impor uma certa ordem, uma ordem no prédio, um cumprimento do direito individual de cada um, na medida em que... quer dizer, é uma figura meio polêmica, às vezes. Muito complicada. Até, né? É uma coisa que nem sempre você é amado, embora a coletividade esteja se beneficiando disso. Na verdade, quando um condômino não liga para a unidade dele, está vazando uma descarga, daqui a pouco eu vou e conserto. Todos os outros moradores vão estar pagando pelaquela água dele vazando. Agora, existem também as pessoas que reconhecem bem o trabalho do síndico. Existem aquelas Nesse pessoas sentido, também que, né? eu acho difícil. Não tem, não. Eu tenho unidades lá dentro do prédio que até hoje resistem à minha entrada, embora saibam que eu vou entrar. E a forma com que eu trato a coisa. Quer dizer, eu primeiro aviso aos moradores, olha, estou fechando a coluna tal da unidade com final 1 porque tem um vazamento de água lá embaixo que eu não estou conseguindo identificar. Vou bater em um por um dos apartamentos. Se deixarem eu entrar, eu verificar onde está, nós vamos corrigir. Embora não seja função do síndico corrigir o problema da unidade, é do morador. Mas, com tudo isso, a gente ainda colabora com mão de obra especializada para resolver de imediato o problema. Agora, retornando um pouquinho só essa questão da água, do fornecimento de água e coleta de esgoto. Então, quer dizer, há uma cobrança... Pode ser até uma cobrança mínima, né? Porque se você cobra um valor faturado muitas vezes ou algumas vezes maior do que o consumido, é porque está vindo de acordo com o número de economias que você explicou. É uma cobrança mínima. Agora, cabe aos condomínios pleitear a devolução desse dinheiro pago a mais? Existe já decisões nesse sentido? Já existe decisão judiciária no sentido de proibir a cobrança através dessa formulação de cobrança por economias, em todos os edifícios em que tenha um hidrômetro comum para todas as unidades. Então, para se tiver cada apartamento tiver a sua unidade, esse vai pagar o seu desperdício. É uma exceção da exceção, né? Sim, são os prédios muito novos. Só os novos é que tem. A maioria, 99% dos prédios antigos, todos eles são cobrança por um medidor único. Então, cabe sim. A ação ela é rápida, ela é eficaz. A SEDAI e a Águas do Rio recebem uma notificação judicial lembrando a eles que é proibido e obrigando a fazer a cobrança exclusivamente pela medição do hidrômetro, sob pena de multa, né? E o ressarcimento aos condomínios dos valores cobrados cobrados, no caso, condomínios que têm economias de água, de consumo, a devolução do dinheiro corrigido todo. Porque a devolução do dinheiro do ar que é cobrado muitas vezes fica muito difícil você caracterizar. Agora, esse aí você tem os documentos na mão, tem a própria conta, é um comprovante, não é isso? É o comprovante da irregularidade, não tenho o que discutir. Agora, eu torno a dizer, para a conta ficar positiva para o condomínio, quer dizer, há necessidade que tenha um cuidado de não estar gastando mais do que o projetado pela SEDAI. E existem condomínios que pagam mais. Agora, quer dizer, se você utilizar menos água, você é cobrado por aquele mínimo. E se você gastar mais água, não importa o mínimo ali, nem existe o máximo. Como cobram mais, porque você muda da linha tarifária
de acordo com o seu consumo médio mensal. Então, eles vão cobrando cada vez mais, é como a luz. Passou de 100 kW é X, passou de 120 kW é Y. E na conta de água não fica atrás. Claro. Eles pegam o teu consumo, vamos dizer, de 400 mil litros mês e dividem 100 mil para a primeira linha, que é a mais barata, mais 100 mil para a segunda linha, que é um pouquinho mais cara, e o restante eles vão empurrar em cima do consumo máximo da tabela deles, que vai transformar as contas... O céu é o limite, né? Exatamente. E a cobrança é casada, quer dizer, a conta é de água e esgoto. Quer dizer, água você tem uma 100%. 100% e dobra que em tese... Mesma coisa. Se você gastou R$1.000 de água, vai pagar R$1.000 de esgoto. Entende? Então, o esgoto também é roubado do mesmo jeito, porque você não consumiu, não gastou esgoto. Está pagando por uma água que você ainda não realmente, recebeu. estou com um detalhe, quer dizer, se você tem um valor mínimo, se você... Estou dando um chute aqui, digamos, você gastou 1.000 litros, a cobrança mínima seja 1.000 litros, uma hipótese. Mas você gastou 500 litros. Mas na hora de pagar a parte relativa ao esgoto, vai ser de 1.000 litros também. Exatamente. Mesmo que você só tenha utilizado 500 litros. É a mesma coisa. Né? E o juiz já dá essa determinação. Depois pode acontecer, inclusive, me ver aqui se de repente tiver tido um problema naquele mês no prédio, digamos que o prédio ficou sem fornecimento de água, digamos, Sim, a hipótese. Exato. Ficou metade do mês sem receber água. E aí ele consumiu 100 litros de água porque faltou água, mas a cobrança mínima é 1.000 litros, ele vai pagar mesmo sem... Por isso que então acontece muito, a pessoa não estou recebendo água, mas estou recebendo a conta. Exatamente. Você vê muito na televisão, nos jornais, exatamente. O pessoal mostrando uma continha de água. Quer dizer, a água não chega, mas a conta chega e alta. Por conta dessa cobrança absurda que eles fazem. Que loucura, então, Fábio. Eu costumo dizer para os outros pares o seguinte: se todo síndico lesse a convenção do seu prédio, ele saberia o que ele já tinha que ter sido feito. Tanto em relação à energia, que tem que se cobrar, pedir restituição da cobrança indevida de CMS em algumas parcelas que a Light faz, assim como é obrigado a entrar com a ação contra a SEDAI para pegar a restituição do dinheiro pago indevidamente. Isso não é nada mais do que a obrigação do síndico de fazer. Agora, a estação judicial hoje, ela vai contra Águas do Rio, contra a SEDAI ou contra as duas? As duas. As duas, porque já há um entendimento nos tribunais aqui do Rio de Janeiro que essa ação ela acaba se tornando retroativa aos 10 últimos anos. Aos 10 últimos anos? Então tem condomínio aí que se bobear pode fazer obras, quer dizer, ao final da ação, tendo ganho de causa, pode fazer até grandes obras de melhoria no próprio prédio, né? Pelo valor, dependendo do valor. São valores bastante significativos em relação a isso. Você já questionou a SEDAI ou Águas do Rio sobre em relação, quer dizer, em conversa com algum dirigente sobre essa questão, eles têm algum argumento para defender essa ideia, essa cobrança? Nós já interpelamos, inclusive estávamos juntos numa reunião com o alto escalão agora da Águas do Rio, e nos foi dito isso, que eles estavam se preocupando mais agora em resolver problemas sociais do que pensar em corrigir essa distorção absurda na cobrança. Então, eu achei engraçado naquele dia, você estava presente lá, até poderia explicar melhor do que eu como é que foi feito qual a argumentação que eles utilizaram para esse tipo de coisa, né? Basicamente, aquilo foi... houve um valor X pelo pagamento da outorga da concessão. E mais um investimento projetado, se não me engano, para os próximos 30 anos, né? Isso, exatamente. E isso tudo foi o pagamento da outorga e dos investimentos que vão ser necessários, vão ser feitos ao longo de 30 anos. A receita para poder bancar isso tudo, a gestão da própria empresa foi em cima do cálculo que é feito hoje, obviamente, levando-se em conta que a SEDAI já cobrava. Esse cálculo absurdo em cima de economia. Quer dizer, mas na realidade quem vai pagar tudo somos os consumidores, na medida em que tanto o valor da outorga quanto o valor do investimento vai sair do valor do pagamento das contas. Exatamente. Entendeu? Então, na verdade, é mais ou menos como acontece com a energia. Nós pagamos o furto, o gato. Quem tem relógio e paga suas contas normalmente em dia, paga o furto e o gato. A água, a mesma coisa. Há abastecimento de comunidades, são cobradas ou não, sendo cobradas ou não, o valor mais é rateado entre
nós demais mortais. Agora, é importante também combater o desperdício também que acontece. Quer dizer, eu acho que também é legal, ao verificarmos uma água na rua, por exemplo, vazando, uma água limpa, boa, nós também informarmos a companhia, que isso é importante, né? É verdade. De que, até para poder, também não é justo, nem é correto a gente... não, isso aí é da empresa privada e deixa vazar. Não, a gente... até porque, ao fim e ao cabo, isso tudo é rateado entre todos. Então, os vazamentos que a gente encontra pela rua e tal, é bom informar a companhia para que ela estanque esse vazamento, né? Sim. Não só de esgoto, que acontece muito, mas também da própria água limpa também, que às vezes é realmente... É recurso não renovável. Exatamente. E é uma preocupação do meio ambiente também. Você... É questão de cidadania. Exatamente, né? exatamente. A gente não pode pensar no individual. Eu, por exemplo, teria motivo suficiente para sair fazendo furo nos canos da água do rio. Dado as apurrinhações que já nos causaram. Mas, na verdade, eu ainda informo, paro, telefono, entro no site, faço a comunicação de vazamento que eu encontro. Da mesma forma que a gente reclama e encontra os problemas e debate os problemas e questiona, né? Sem dúvida. A gente também tem ajuda no fato de que evitar o desperdício tem uma proteção ao próprio meio ambiente, como você falou, são recursos não renováveis. Aquilo ali, a água está ali, uma parte dela é reaproveitada, mas outra não, enfim. Água é vida, como se diz, né? Exatamente. Então a gente tem que... porque não é... Porque senão você entra no mesmo raciocínio daquelas pessoas que, como você falou, como o hidrômetro é único, e aí desperdiça. Quer dizer, a gente não pode ter essa visão. Essa consciência dentro do condomínio, essa forma de agir do morador, é bastante comum. Né? Eles deixarem para depois tornar isso um problema pequeno, porque ninguém vislumbra o custo da conta de água por si, individualmente. Entendi. Entende? Aí eu já, em algumas assembleias, ouvi de moradores dizer assim, eu sou sozinho, moro só eu no apartamento, eu posso gastar água à vontade porque tem unidade aqui que moram 4 pessoas. Olha a linha de raciocínio do cara. Sim. Quer dizer, como ele acha que ele se é sozinho, que ele pode gastar água à vontade, deixar a torneira aberta, dar banho no cachorro 3 vezes por semana, e logo seja. Quer dizer, então, esse tipo de pensamento é bastante comum. Até porque seria muito... bastante comum. Até tudo bem, existe uma certa lógica. Sou sozinho, aqui eu gasto menos água porque sou uma pessoa única, o apartamento tem 4 pessoas, vão gastar mais. Tudo bem, mas o hidrômetro é único, sim, né? E acaba que é justo ou é injusto, não a realidade é essa, né? Agora, no dia que o hidrômetro for individual... Aí, cada um faz o que achar mas você tem que ter um pensamento comunitário nesse aspecto, né? Porque uma família maior do que a outra, né? Você não vai, não vou gastar mais porque o outro gasta. Enfim, realmente seria muito... Isso também vale, essa linha de raciocínio, para os síndicos de condomínio. Eu estou com as contas em dia, o dinheiro que entra está pagando a água, não importa o valor da água na conta. Sim. Dane-se, eu vou dividir por partes iguais. Quer dizer, então, os condôminos também têm que cobrar do síndico isso. Será que o nosso prédio está pagando o mínimo possível de água? Né? E a convenção diz que nós, síndicos, somos obrigados a responder judicialmente a qualquer coisa que esteja causando prejuízo aos condôminos. Perfeito. Nós somos responsáveis judicialmente pelo condomínio. Então, nesse caso, quer dizer, eu acho que os síndicos têm que fazer reuniões com os moradores e ele mesmo, o síndico, se conscientizar de que precisa ter uma fiscalização mais a miúde do consumo diário. Né? Eu gosto de passar pelo hidrômetro em 2 momentos do dia. Quando eu saio para trabalhar, antes de ir para a rua, eu tiro uma foto da marcação que está lá. E quando eu volto de noite do trabalho, eu faço outra foto para ver qual foi o consumo do meu prédio no tempo em que eu estou fora. Ali também, por esse consumo, eu sei que a minha média diária está entre 10 e 11 mil litros. O prédio consumo. Qualquer coisa a mais do que isso aí, eu já vou procurar vazamento. Entendi. É uma forma de eu não ter que descer de madrugada. Agora, é sacrificante. O cara realmente até o síndico que se dedica. Não adianta terceirizar para os empregados do prédio, né? A obrigação. Não. Você pode treinar, fiscalizar, acompanhar, mas a responsabilidade final é do síndico. É do síndico, não tem jeito. É você mesmo que tem que passar ali, pede ao funcionário no turno da noite que fique
com o ouvido atento a barulho de água, porque quando está vazando, os grandes vazamentos, principalmente descarga disparada. Para a gente terminar essa nossa conversa aqui, mas antes, uma coisa que você comentou um tempo atrás, que é a questão da bomba d'água. Quer dizer, o perigo que é se deixar, às vezes, a bomba d'água ligada no automático direto. Você comentou alguma coisa? O acidente acontece em alguns condomínios porque a válvula de retenção das bombas travam. Elas vão sofrer desgaste com o cloro da água. Então, isso já aconteceu no meu prédio. Só não pegou fogo na casa de bomba porque não era o nosso dia. Mas a bomba ligou de madrugada, o vigia não percebeu que ela estava com barulho diferente e ela foi puxando água até arrebentar toda a canalização. Esquentou e foi um prejuízo gigantesco para o condomínio, porque eu tive que trocar toda a canalização da cisterna até a arrancada acima da bomba d'água para trocar por canos novos, coisa e tal, e sem contar com o reparo da bomba. Sim. E não pegou fogo, por sorte. Poderia ter acontecido um acidente de maiores proporções. Então, eu passei a resolver o seguinte: às 10 horas da noite, 9h30, eu vou lá e desligo as bombas. Elas ficam durante a noite sem funcionar. Entendi. Até porque a cisterna está abastecida. Está cheia, a caixa d'água superior também. Então, quer dizer... Raras vezes, na parte da manhã, quando eu desço para religar o funcionamento da bomba, alguma delas pede água. Raros são os casos. Normalmente, não. Porque à noite o consumo é bem menor. Durante o dia hora, sempre tem o ouvido do funcionário. Mas você costuma religar que horas? 7 horas da manhã, 6 horas? Eu religo 6h30, 7h30, porque eu acordo muito cedo. É o pessoal que está acordando para ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Eu vou lá para dar uma olhada para ver o horário do pessoal. A minha rendição no prédio é às 6 horas da manhã. Então, geralmente, 6h10, 6h15 eu desço na portaria para ver se todo mundo chegou no horário, para não marcar a folha de ponto fora do horário, etc. Que bom. Dá bom dia para o síndico, para começar o dia bem. Fábio Pinto, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Com certeza esse assunto não se esgota aqui, a gente tem outros desdobramentos, porque a participação comunitária de você, do seu prédio, dos outros síndicos do Sindigago é importante, junto também com os demais prédios, com a associação local, enfim, com tudo isso é fundamental, né, essa vida comunitária, né? Sem dúvida. Que é para poder justamente fazer a união faz a força, mas é cada vez mais verdadeira essa frase. E você deixou claro aí a necessidade da união e de se prestar atenção nos detalhes. Quando você falou a questão do vazamento de água, é um detalhe que faz a diferença no final das contas nas contas, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Né? E é importante também lembrar o seguinte, quer dizer, não basta só de ter as associações. É importante fortalecer a nossa associação de bairro. Né? Sim, claro. Dizer, então, a nossa associação de síndicos lá o grupo de síndico da Gago Coutinho está há pouco tempo filiada à AMAL, mas eu me arrependo de não ter já vindo há mais tempo, né? Porque é muito importante. Você vê que nós estamos aqui, acho que há uns 5 meses ou 4 meses, e cresceu essa interação, essa aproximação. Porque é importante essa interação, até para poder saber os problemas locais e para não ficar só uma associação de bairros não atuando pontualmente. Ela vai atuando no macro, claro, né? Porque no micro, você tendo aquela organização local, o micro vai sendo atendido diretamente pelo próprio local, com apoio, né, das associações de bairros, digamos assim, de modo geral. Agora, tem aquelas questões macro, né, que tem que lidar com as autoridades, com uma série de coisas que interessam não só uma rua, não só uma praça, interessa um pedaço, uma área muito maior, e são às vezes assuntos muito mais abrangentes, né, e aí foge um pouco aquele escopo meramente local. Então é importante essa interação de uma associação de bairros atuante com as organizações locais também, dos síndicos, dos moradores, fazer uma via de mão dupla. Fábio Pinto, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, com certeza. Estou à sua disposição. Tá bom, valeu. Um abraço. Um abraço. Agora vamos ver como é que o nosso mestre vai fazer a edição ali. Aí mais uns 2 dias está no ar.